Orientação do ROCAM, Ministro Ricardo Mendes Dugo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, ao culto dos antepassados, onde fazemos essas orações mês a mês aos queridos que já foram. E é uma prática muito interessante, porque nem todas as pessoas sabem que se deve cultuar os antepassados, Eu tive um sonho recentemente sobre um desencarne, e é muito triste quando o antepassado ele não está sendo cultuado, ou ele não tem uma fé, porque esse antepassado ele vai ficar perdido, no plano espiritual. Então olha a importância, depois que nós saímos da carne, nós vamos para o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é bem vasto, e se você não tiver uma fé centralizada em Deus, você vai ficar perdido lá em cima. Então olha a importância de nos doutrinarmos aqui, nos modificarmos o máximo que pudermos e também orar por todos que já foram. Muitas vezes um espírito que está perdido no plano espiritual, com uma oração que um familiar faz, ele consegue se elevar e sair daquele nível de inferno. Tem um salmo que me chama a falar isso. Às vezes com uma oração sincera, você pode salvar um espírito que está num plano infernal e trazer ele para a luz. Então, olha a importância das nossas orações constantes pelos nossos ancestrais e antepassados. Graças a eles, nós estamos aqui hoje também, Porque foram famílias e famílias e famílias que foram se unindo até chegar à nossa reencarnação. Então é muito importante a nossa gratidão por todos que nos precederam. Neste dia em que celebramos o culto aos ancestrais e antepassados, devemos agradecer a Deus pelo conhecimento dessas ferramentas e o conhecimento de que devemos orar pelos nossos antepassados e mandar muita energia positiva de gratidão aos nossos queridos que já estão no plano espiritual. Ao mesmo tempo, orar e pedir pelos que estão desencarnando e não possuem esclarecimento espiritual. São muitos em nível de sofrimento que estão perdidos sem direcionamento. E fazendo uma ligação aí com a parte do ensinamento sobre os espíritos negativos, eles vão pegar justamente os espíritos que estão perdidos. E muitas vezes esses espíritos que estão perdidos estão com fome, estão com sede, ainda muito apegados à parte material. E aí vem esses negativos que têm um pouquinho mais de conhecimento utilizado para o mal e oferece, olha, eu te dou isso daqui, mas você trabalha para mim. Então muitas vezes o negativo na sua esperteza acaba pegando os desavisados que estão sofrendo no mundo espiritual. Então olha a responsabilidade que nós temos no momento de cultuar nossos antepassados. E quando nós estamos fazendo oração aqui, Amato Norito, Zengen Sandi, nós mentalizamos todas as unidades da arte do Jorei, em todos os países, para que todos os antepassados ligados a nós, aos membros, aos frequentadores, ministros, reverendos, sejam abençoados e tenham a oportunidade de orar conosco durante o culto. É isso que nós fazemos quando nós fazemos a transferência do Ihai. Nós convidamos os antepassados para fazerem parte da cerimônia. Então hoje temos muitos antepassados aqui. Tem muita gente encarnada, mas talvez mais do que o dobro da parte espiritual. Mas que estão aqui nos auxiliando também. É muito importante a gente também ter essa noção. Os espíritos, quando desencarnam, se eles forem servir a Deus, eles vão ajudar as pessoas que estão encarnadas, quando eles atingem um certo nível de conhecimento, Então, vamos supor que a gente chegue no plano espiritual. Nós também teremos dedicações, oportunidades de servir lá. Então isso é muito importante. O momento que desencarnarmos, pensarmos,
beleza, cheguei aqui no plano espiritual, o que eu vou fazer agora? Onde eu posso servir? Permaneça com esse espírito que vocês tinham aqui, lá em cima, porque vai continuar a vida espiritual, de uma forma diferente, mas o servir a Deus não para, ele é contínuo. Não podemos nos esquecer da nossa ligação vertical com Deus, que é a fonte e a base de tudo. É o que rege todas as religiões, e essa ligação apresenta práticas que cada doutrina estabelece, que são diferentes, mas que devem levar ao Supremo Deus. Dentro da messiânica, né, temos o privilégio de estarmos conectados ao que há de mais forte atualmente, que é o sol espiritual. A energia que rege a nova era, a era do dia, que é distribuída por Meishu Sama, que está se intensificando no reino espiritual e cada vez mais tomando espaço da energia da água que regia a era da noite. Nós temos que ter essa compreensão, que as eras vão se modificando e certas energias predominam. Na era da noite predominava a energia da água, onde predominava a absorção. Agora, na era do dia, predomina a energia do fogo, que ela queima, torna cinza as toxinas, as máculas e as nuvens espirituais, e elas são expelidas pelo corpo. Então nós temos que estar ligados com essa energia do sol espiritual. E quem distribui essa energia do sol espiritual? É Meishu Sama. Para toda a humanidade, não só para os membros, e nem só para os frequentadores, quem conhece a messiânica. Meishu Sama é o pilar mestre do sol espiritual. E ele que distribui essa energia no todo o globo terrestre. E é como já falamos, né, em algumas oportunidades. Não quer dizer que se você não conhece o Jorei, você não está sendo afetado pela energia do fogo que está entrando no planeta Terra. Todos estão sobre essa energia. Ou seja, independente da religião, as pessoas serão purificadas. Então nós temos que estar atento a isso. E utilizar bastante o Jorei, já que nós conseguimos canalizar essa energia do fogo, vamos utilizar para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor, né? O Alto Jorei é muito importante, às vezes as pessoas esquecem. O Alto Jorei, o Meishu Sama fala, tem uma pergunta que foi feita para Meishu Sama, qual a diferença do Alto Jorei e do Jorei ministrado? Ele falou, nenhuma. O Jorei é o mesmo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho que receber Jorei com tal pessoa, tal, porque o Jorei dela é bom. Não tem nada a ver, o seu Jorei é igualzinho. Ou melhor, talvez. Tem que ter crença no seu Jorei. O seu Jorei, a fonte é a mesma. Eu não tenho uma energia diferente do que a diva acessa. Nós temos missões diferentes. E o Dishoi muda. Mas a energia, a fonte é a mesma. O Meishu Sama é o mesmo para todo mundo. Né? Então nós devemos acessar essa energia e também praticar o Alto Jorei. É muito importante isso. Principalmente verificando os pontos que cada um tem de toxina. Pontos solidificados, pontos com dor, pontos inchados, febres locais. Usem o Alto Jorei sempre para isso. Aos que estiverem atentos e comprometidos com a evolução dessa força do espírito do fogo, poderá perceber a força do seu Jorei aumentando dia após dia. E isso é extremamente coerente com a mudança das eras, que estamos em processo avançado de transição. Essa transição é representada pelas purificações e conflitos mundiais e, concomitantemente, a intensificação do espírito do fogo e o aumento do poder do Jorei. Percebam que está tudo ligado, né? Essa transformação, mudança da era da noite para a era do dia, a intensificação do espírito do fogo, ao passo que a humanidade está sendo purificada, o Jorei se torna mais forte. Ao mesmo tempo, porque a força que limpa traz a purificação, é a força que cura também. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Vamos aproveitar para estarmos ligados às forças positivas, propagar o bem, as boas condutas, ao auxílio a quem precisa. Enquanto o mundo vive esses conflitos, temos que estar do lado do bem. Vamos lembrar do Ichirin,
tem um ensinamento de Meixo Sama chamado Ichirin. Para quem não conhece ainda, procurem ler esse ensinamento. Que é a força do 0,01. E Meixo Sama explica, né, que tem o poder para inverter de uma só vez toda essa situação que nós estamos vivenciando. É quando chega no máximo do Yin, ele transforma em Yang e vice-versa, né? É quando você está no máximo do problema na Terra, é o ponto onde pode ocorrer a inversão total. Então esse poder do Ichirin, que tem a ver com o Manurichon, que é o cruzamento do vertical e o horizontal, que é o símbolo da messiânica, esse ponto, essa energia, esse 0,01 pode transformar tudo. Então a gente tem que estar preparado e não perder as esperanças, porque esse momento vai chegar. E é nosso papel aqui, né, como membros, frequentadores e todos que fazem parte dessa obra, construir, ajudar a construir o mundo ideal, a era do dia, o reino do céu na terra. É nossa missão, não só minha, mas de todos. Receberam o Ricard e Meixo Sama está te dando uma chance, vai lá, me ajuda a construir o reino do céu na terra. E ele confiou em cada um de nós para isso. Então, as pessoas às vezes esquecem dessa missão quando recebem o Ricard, né? Acham que o Ricard é só uma medalha. Aquilo, na verdade, é uma missão que Deus está te confiando. Ó, vai lá que você vai servir agora. Você vai me ajudar a construir o reino do céu na terra. Eu preciso de cada um de vocês. É isso que Deus está confiando na hora que te outorga. Então, levem com respeito o Ricard que vocês carregam. É nossa missão como servidores ajudarmos a construir esse mundo, o qual sonhamos em viver. Um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Utilizando os pilares que nosso mestre deixou, que é a verdade, o bem e o belo. Quando começamos a nos aprofundar na vida, de Meixo Sama, vemos o quão profundo ele conseguiu chegar em diversas áreas, nas bases que deixou. É realmente incrível o nível que chegou em tantos ensinamentos, com conteúdos diversificados falando sobre tudo. Você começa a dar uma lida nos ensinamentos, você vê que Meixo Sama fala de política, fala de agricultura, trouxe o Jorei, que é a medicina divina, né? Tem tanta coisa, a parte das artes. É incrível, as pinturas que Meixo Sama fez, o solo sagrado que Meixo Sama deixou. Olha a profundidade de um ser humano, que era ser humano e era Deus, né? Como ele em algum salmo colocava, que era até curioso, né? O nível que ele chegou, a partir da idade que ele reconheceu a religião, e quanto ele fez nesses anos que ele dedicou à obra divina. 30, 40, 50 anos, olha quanto ele fez, né? E quanto ele escreveu. Então eu tenho certeza que ele não escreveu para deixar na estante, ele deixou lá para a gente ler com constância esses ensinamentos. E ele mesmo fala isso, né? Ah, não entendi esse ensinamento. Lê de novo, e lê de novo, até você compreender. Cada vez que você lê de novo, você vai compreender melhor o ensinamento. É importante o nosso hábito da leitura. Nós não podemos depender dos ministros e reverendos para ter o conhecimento. Conhecimento, cada um tem que buscar. Na sua casa, no seu dia a dia. A obra que ele construiu durante sua vida material é digna de Deus Supremo assentado em seu ventre, sem qualquer sombra de dúvidas. A grande seleção está começando, e esse ano é um ano de muita cobrança espiritual. Quanto mais se sabe, mais devemos praticar o que sabemos. De nada adianta ter conhecimentos aprofundados em todos os ensinamentos de Meixo Sama, se não nos esforçarmos em colocá-los em prática. Isso remete à prática que Meixo Sama seguia do pragmatismo, preconizado por William James. Isso é muito importante, né? Eu tenho decorado todos os volumes dos ensinamentos. Quanto eu pratico? 5%. Não adianta, né? Esse é o ideal, é colocar
Como a Shama coloca num trecho dos ensinamentos, colocar a filosofia em ação. Isso é o pragmatismo. Ah, eu sei que eu devo ministrar jorei? Eu ministro? Não. Ah, eu sei que eu tenho que ler ensinamento? Eu faço? Não. Eu sei que eu poderia fazer oração por alguém? Eu faço? Não faço. Então o que está adiantando a fé? Nada, né? A fé deve apresentar obras na sua vida em primeiro lugar, e em seguida você pode ajudar outras vidas a serem transformadas. Então primeiro muda você. Primeiro absorve o jorei. Tenha resultados com o jorei. Curas com o jorei. Tanto no seu corpo, como no corpo de outras pessoas, pelo seu servir. Nós já sabemos que a cura não é pelo ministrante. Deus é que promove. Mas o seu servir pode promover essa cura na vida de alguém. Então vamos praticar, né? Vamos usar a nossa fé em ação. A hora que tiver com algum perrengue, vai lá, faz oração, ministra jorei, auto-jorei, ministra jorei em alguém, né? Utiliza a fé em ação. E vamos observar os resultados. E quanto mais resultados se tem, mais sua fé se torna sólida, e mais na hora que você vai falar com alguém, você tem firmeza no que você está falando. E essa firmeza é o poder da palavra. O poder da palavra só existe quando a pessoa acredita e teve resultado com aquilo. Aí ela vai falar com ênfase. Aí você fala meia frase, a pessoa já entendeu. Porque você vem lá de dentro. É diferente de você falar sobre uma teoria que você não praticou. Agora, se você já praticou, já teve resultado, e você ensina, aí ela tem força. Aí você tem poder na palavra. Vamos voltar nossas ações para a última chance que Deus nos deu para a reforma íntima, pois Ele enxerga o mais profundo nível de nossos corações e mentes. Não há como esconder nada. Às vezes você se parece a pessoa mais bonzinha do mundo, né? Mas Deus, Ele olha lá dentro. Tem essa de esconder para Deus, não. E não é Ele que castiga, é você que cria o próprio buraco onde você se enfia. E eu estou falando você, mas é qualquer um de nós, né? Como a ministra Sandra sempre coloca. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. E Deus está olhando lá no fundo da nossa alma. Então, se há sinceridade, Deus escuta a sua oração. Agora, se sua oração não for sincera de coração, nem chega para Ele. Não tem nível para chegar para Deus essa oração. Então tem que vir, sempre que for orar, coloca o coração primeiro. A oração, isso também tem a ver com o sonen, né? Que é o sonen que ele nasce naturalmente lá de dentro, não que se pratica. O sonen ele nasce espontaneamente. A junção de vontade, pensamento, sentimento, né? E aí quando vem esse sonen naturalmente, você faz a oração, essa oração vai direto. E Deus vai ouvir. De acordo com uma mensagem espiritual que recebemos esses dias via YouTube, as pessoas que estão nas casas espirituais, de qualquer que seja a vertente, serão avaliados um a um, fazendo uma separação natural dos que realmente são sinceros no servir a Deus. Os que estão na obra divina, por vaidade, por orgulho, por competição um com o outro, por exacerbação do ego, todos esses serão expelidos para fora, pelos servidores espirituais de Deus. Em qual porção será que estaremos? Se eu falei isso agora e bateu aquele plim, esse recado é mais uma chance que Deus está dando. Então, vamos se reformar, né, internamente. Porque é a última chance. Então, se Deus está avisando, é porque Ele está dando mais uma chance. Então, vamos nos esforçar, né? Se a gente tem um pouquinho de qualquer um desses sentimentos que eu mencionei aqui, vamos jogar fora. Isso não presta mais. Isso não é da era do dia mais. Isso era sentimento natural da era da noite. Era normal isso. Mas por quê? Porque ainda estava tudo obscuro. Agora, na era do dia, nada fica mais às escuras. Então não vai dar mais para ter nenhum desses sentimentos aqui.
Porque quando a gente entra com qualquer um desses sentimentos, a atuação do mal, ela consegue atuar facinho na gente. O orgulho, por exemplo. Muitas vezes nós somos testados espiritualmente com a questão do orgulho. E é nessa hora que a gente tem que ouvir aquele elogio e não sentir nada com ele. Porque senão sobe a cabeça, e a hora que sobe a cabeça, você já não é o servidor de Deus. Você vai estar agindo à mercê do negativo. E o negativo faz isso. Ele vai por um frequentador, vai por um membro, joga lá na sua cabeça aquela ideia. Se pegar, pegou, né? Então a gente tem que estar muito atento. E ter a certeza, né, de que tudo que nós fazemos é Deus que faz. Ninguém cura ninguém. O Jorei não é meu, o Jorei é de Meixo Sama. A energia vem de Meixo Sama, é só um canal. Se nós pensarmos dessa forma, nenhuma vaidade pega, nenhum orgulho pega. Ah, você se curou? Vamos lá no altar agradecer a Deus. Não fui eu, não foi... A sua fé te curou, lembra dessa parte? Esse ensinamento importante também que veio de Jesus, né? A sua fé te curou, então vamos lá no altar agradecer. E quando nós temos essa prática de agradecer as curas no altar, não pega essa questão da vaidade e do orgulho. Vale a reflexão. O aviso foi dado. Temos uma última chance de mudar. Caso contrário, não teremos mais permissão de ficar. Como eu coloquei no ano passado, como meta para todos, vamos usar esse ano de 2022 para ministrar o máximo de Jorei que conseguirmos. Praticando o Jorei, cuidando das pessoas que precisam, não teremos tempo para assuntos inferiores. Se você começa a ver que num local está tendo muita fofoca, muito assunto baixo, é porque a pessoa não está servindo. Se estivesse ministrando o Jorei, lendo ensinamento, fazendo oração pelos outros, não tem nem tempo disso. Não tem tempo para fazer essas besteiras. Então, se está tendo isso, é falta de servir. Por isso que eu estou colocando esse objetivo. Vamos colocar o máximo de Jorei possível esse ano. Vamos avaliar uns aos outros, identificar os pontos focais, ministrar Jorei mais direcionado. Meixo Sama já deixou claro isso. O Jorei no sentido espiritual está escrito. Ele tem resultado, mas é mais demorado do que quando você vai direto no ponto focal, para aquela pessoa. Cada um tem uma profissão. As toxinas se acumulam de acordo com a profissão e atividades da pessoa. Então não adianta eu falar que para o seu Adilson o ponto focal é o mesmo do que a Flávia. Não dá. Cada um vai acumular num ponto. Então tem que avaliar a pessoa. Não dá para ter aquele pensamento, essa doença tal ponto, essa doença tal ponto. Nem sempre vai ser assim. Cada um ingeriu uma quantidade de toxina, uma quantidade de medicamentos diferentes, uma quantidade de agrotóxicos diferentes, e tudo isso se acumula de formas diferentes. Então a gente tem que ter essa percepção no Jorei. E só para lembrar, e até deixar como prática aí, leiam o ensinamento, a urgência na formação de profissionais do Jorei, de excelentes ministrantes de Jorei. Está no livro Arte do Jorei, volume 1. Urgência, Meixo Sama na época dele, 1950, ali falando disso. Urgência na formação de profissionais do Jorei. Então olha a nossa responsabilidade. Porque a hora que o bicho pega, muitas pessoas vão procurar o Jorei. E se nós não formos direto no ponto, não vai dar tempo de atender todo mundo. Então a gente tem que estar preparado. Esses aprimoramentos que nós temos feito todas as semanas via Zoom, é justamente por isso, para aprimorar a capacidade, o entendimento do Jorei. A gente tem que se atentar muito a isso. Vamos valorizar o tempo precioso que temos enquanto encarnados, para cumprir realmente nossas missões. Não temos tempo a perder. Quanto menos esperarmos, voltamos para o plano espiritual novamente, com o desencarne, e quase todas as vezes vem o arrependimento. Eu deveria ter feito muito mais. Então vamos tentar reduzir
essa sensação, quando a gente chegar no plano espiritual, de que deveríamos ter feito mais. Então vamos começar hoje a fazer algo diferente. Porque eu já ouvi relatos que muitos espíritos chegam lá e se arrependem. E falam, puxa, era verdade o plano espiritual. Aí fala, nossa, tanto que eu briguei por bens materiais, ficou tudo lá, não trouxe nada. Quanto eu me liguei com coisas pequenas, que eu não trouxe nada aqui para cima, ou para baixo, né? Não sei para onde que foi. Então, é importante nós termos a qualidade financeira, material, é muito importante. Mas isso não pode passar a parte espiritual. Porque quando a gente chegar lá, não temos muito do que nos arrepender. Então eu queria deixar essa frase. Eu deveria ter feito muito mais, para que a gente possa refletir na forma como nós vamos chegar no momento da passagem. Com essa reflexão eu encerro a minha palestra e desejo uma excelente missão a todos. Muito obrigado.